Gente, bom dia. Hoje nossa aula é sobre a Laura de Melo Souza. Hoje é 13 de novembro de 2025 e nós vamos ter uma aula naquele padrão convencional em que eu vou colocando os temas, desenvolvendo o esquema e vocês depois aprofundam e completam, tá bom? Então eu vou fazer a aula a partir de dois grandes aspectos. Um primeiro seria a trajetória da Laura como pesquisadora, a inserção dela no mundo historiográfico, as experiências principais, de maneira muito sucinta, um comentário sobre os livros dela, os livros principais. E o segundo, eu vou me debruçar sobre o livro Os Classificados do Ouro, e contemplando principalmente o capítulo 2, que eu passei, que vai ser utilizado na avaliação, tá bom? Então vamos começar um pouco pela biografia da Laura, de forma sucinta, porque nós colocamos uma entrevista maravilhosa dela no grupo, que vocês devem ler com atenção, porque por ali vocês vão entender não só a trajetória da Laura, mas boa parte da discussão no campo historiográfico dos anos 70 e 80, posteriormente no Brasil. Então é uma entrevista muito rica e ao mesmo tempo muito agradável de ser lida, tá bom? Então vamos começar com a biografia da Laura. A Laura é uma historiadora que a gente pode dizer que ela é totalmente uma historiadora uspiana. Ela fez graduação, mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo e fez a sua carreira acadêmica também na mesma universidade. Ela só saiu aposentada já em torno de 2014 para ser professora de História do Brasil na Sorbonne, em Paris, onde ela passou 8 anos, já voltou para o Brasil em 2022 e na Sorbonne ela substituiu o historiador Luiz Felipe de Alencastre, que vocês devem ter estudado em alguma disciplina com Fonseca. Ele deu aula no idioma de lá? Não, no idioma de lá. Nem o historiador, Bruna, assim, tem carreira se ele não desenvolver a habilidade em várias línguas. Aí essa sua pergunta já me faz falar um pouco da biografia infantil da Laura. A Laura é filha do Antônio Cândido, famoso crítico literário, da Gilda de Melo Souza, uma das maiores críticas de arte do Brasil. E quando criança, a Gilda de Melo Souza e o Antônio Cândido foram ser professores visitantes em Paris. Então ela já foi com 10, 11 anos morar em Paris, morou 2 anos lá. E aí já aprendeu francês, morando na própria França. Então para ela, essa língua não tem problema. Ela tem até uma passagem interessante na infância dela, que ela diz que as escolas francesas muito rigorosas, muito duras, muita disciplina, muito rigor, e os pais eram muito condescendentes com as filhas, eles preferiram dar aulas para ela em casa do que botar na escola. Então ela não fez parte do ensino primário, ela disse que passava o tempo todo, Paris era uma cidade muito segura nessa época, anos 60, começo dos anos 60, e ela passava o tempo, mas era perambulando, conhecendo igreja, conhecendo rua, conhecendo museu, loja, batendo perna. Quando ela não estava sendo instruída em casa pelos pais, ela estava mais andando pela rua, não tinha problema nenhum. As crianças, que eram 3 irmãs, eles não tinham filhos, eram só filhas, andavam perambulando por Paris. Então o francês não é problema. Do ponto de vista, por exemplo, do italiano, a Laura, ela estudou no colégio italiano de São Paulo, que eu não lembro como é o nome dela. É o Dante Alighieri, que é um dos colégios mais renomados, mais chiques de São Paulo ainda hoje. E lá é dupla língua, quase toda escola, digamos, que remete a um país é a língua brasileira, né? O português, mais a língua italiana. Então ela conhece italiano, cultura italiana, autores italianos, e a paixão pela Itália dela é uma paixão infantil, que ela estudou no Dante Alighieri. E estudou até o início do ensino médio, porque ela não fez o científico, no caso dela foi o clássico, não fez o clássico completo. Ela
não tinha assim, muita disciplina, muito gosto pela escola. E ela era, tipo, gostava das coisas dela, gostava muito de arte, de arquitetura, era curiosa com medicina, que o avô dela era médico. Ela era curiosa com muitas coisas, mas ela não era uma aluna disciplinada, desse tipo, organizada. Na escola, ela abandonou o ensino médio. Ela fez o supletivo. Então, ela é toda assim, diferentona do ponto de vista da escolaridade formal. E ela disse que os pais eram muito permissivos. Ela disse que não fez com as filhas dela o que os pais fizeram com ela era dura. Então, ela teve duas filhas. Ela era dura, ela botou tudo certinho, mas os pais eram muito generosos, muito permissivos, muito democráticos, não obrigavam as meninas dele a nada. Então ela não fez ensino médio, ela fez supletivo e fez vestibular para História, mas a família não queria que ela fizesse História. O pai dela era da curso de Letras, né, da USP, a mãe do curso de Artes, mas quando ela fez o vestibular, em 72, ainda era um período muito duro da ditadura militar, e eles tinham aquela performance que eu falei ano passado, que era uma família de esquerda que protegia pessoas perseguidas pela ditadura, e a casa deles era tipo um refúgio para refugiados mesmo da ditadura. E os pais tinham muito medo por conta da ambiência da USP, do curso de História, daquilo que já havia acontecido com os professores, porque havia na USP professores que tinham sido exilados, aposentados compulsoriamente, perseguidos, presos, mas havia também alguns professores que eram delatores, que entregavam os colegas. Então, mas assim, não queriam, mas não proibiram. Ela foi fazer História e foi orientada pelo Fernando Novaes, desde a graduação. Ela entrou no grupo Fernando Novaes, na graduação, ele a orientou no mestrado e doutorado. O Novaes é o eterno orientador da Laura. Então, ela tem um trajeto escolar, educacional, que é mais ou menos com esse perfil. Então, a Laura, assim, ela é uma privilegiada do ponto de vista da escolarização e do ponto de vista das possibilidades que ela tinha de romper, até não ir à escola, porque a casa dela já era mesmo uma academia. A biblioteca do Antônio Cândido da Laura de Melo Souza, em várias línguas, era uma biblioteca estupenda, tinha tudo que havia de mais importante na área das humanidades e das artes. A casa era uma verdadeira escola, porque o Antônio Cândido era, digamos assim, as amizades mais íntimas eram com o Caio Prado, Sérgio Buarque. Esses todos que a gente estuda aqui na historiografia, foi o normal da vida da Laura, o tempo todo. Inclusive, a Laura era muito amiga dos filhos das filhas do Sérgio Buarque, e viviam nas casas do tempo dos outros. Então, o ambiente dela já era, por si, um ambiente acadêmico, um ambiente de alto nível da cultura brasileira. Ela nem precisava tanto da escola para ter acesso ao que era o pensamento, a cultura, os livros, a edição, as editoras, porque o mundo dela era esse mundo mesmo. Ela disse que, às vezes, lá no curso de História, ela se sentia um pouco culpada, porque as pessoas não tinham livro, não tinham nada, e ela tinha um mundo todo à disposição dela, além das viagens que os pais viajavam o tempo todo para ser professora visitante em vários países, e as filhas iam junto, né? Ela tem outra irmã historiadora também, a Marina de Melo Souza, que é professora da USP, que é a mais nova, que é especialista em escravidão. Então, e a irmã mais velha dela, Ana Luísa Escorel, é casada com um cineasta, fulano de tal Escorel, que eu não estou me lembrando do nome dele, e ela é dona dessa editora, Ouro sobre Azul. Ela é uma grande cineasta, produtora, ela e o marido trabalham com cinema, mas eles também são da área de cultura, de editoração. O livro da Laura Ouro sai todos para essa editora Ouro sobre Azul, que é da irmã dela. Então, é assim, e as filhas da Laura já estão andando por 50 anos, elas são todas, digamos, produtoras para televisão, para as mídias, para
Elas são produtoras de cinema, de vídeo, de programa de televisão, são muito famosas. E são todas da área de cultura também, só que da cultura agora mais ligada à produção de vídeos, de filmes e coisas. E a Laura casou com 19 anos, assim como a Maria Odila. É um povo assim, muito precoce em tudo. Ela casou com 19 anos com um famosíssimo compositor e cantor na época e artista brasileiro, por sinal era muito lindo, chamado Carlos Vergueiro, Carlinhos Vergueiro. Então ela casou muito cedo com Carlinhos Vergueiro, que era assim da alta roda musical brasileira na época, um jovem também como ela, mas o casamento não durou muito tempo não, ela com uns 20 e poucos anos já se separou, ela logo que casou engravidou, tanto que ela tem, a Laura é de 52, ela tem 73, vai fazer 73 anos agora, e ela tem filha de mais de 50, e já tem netas, adultas, se duvidar, ela daqui a pouco é bisneta, porque as filhas dela casaram bem novinhas também, né? Ela adora casar, e a família não tem homem, é a família só de mulher, não nasce homem na família dela. Aí elas têm que arrumar casando. A Laura separou do Carlos Vergueiro, o Carlos Vergueiro foi morar no Rio de Janeiro, ela ficou morando em São Paulo, mas logo ela casou com um historiador, lá da USP mesmo. E ela já ficou viúva, há uns 10 anos atrás. Para os livros, não sei se ela já casou parte 2 dos livros. A Laura, ela entrou na universidade em 1972, ela é da turma do Nicolau, da idade do Nicolau, e é da turma do Nicolau Shevchenko. Só que o Nicolau Shevchenko era do grupo de orientandos da Maria Odila e a Laura do grupo de orientandos do Fernando Novaes, certo? Fernando Novaes marxista e a Maria Odila não. Então são dois modelos de interpretação do Brasil distintos. Cada um estava situado num âmbito diferente, mas eles são da mesma turma. Hã? Não lembrei da prova. Escrevi o negócio errado lá. Não tem problema não. Não tem problema não, gente. Assim, nada. A única coisa que vocês têm que ter muita preocupação é de passar no concurso. O resto tudo a gente vai ajeitando. Porque aí não tem jeito. Não passou mesmo. Então vamos lá. A Laura é da turma do 72, formada em 76, é uma turma muito brilhante, que vai quase boa parte ser professor da USP e boa parte ser depois professor da Unicamp. É uma turma. Eu gosto de brincar que o ano de 52 é um ano muito generoso com a história. É o ano da Nedel Priori, do Nicolau Shevchenko, da Laura, porque a Laura é de 1º de janeiro de 53, então eu já botei ela para ser de 52, certo? Da Laura de Melo e Souza, do Antônio Torres Montenegro, de vários historiadores que eu conheço, do João José Reis. Parece assim que Deus despejou em nós, assim, grandes historiadores nascidos nesse ano. Ela forma em 76, quando ela casou ainda na graduação, ela casou com 19 anos, e durante a graduação no mestrado ela teve as primeiras filhas. Logo ela começou o mestrado na própria USP, orientada pelo Novaes, e terminou em 1980. Eu até vou botar um vídeo, uma gravação para vocês da minha aula de 2022, que eu erro, porque eu devo ter lido errado em algum lugar, o ano da defesa dela, da dissertação, mas ela defendeu mesmo foi em 1980, a dissertação de mestrado, que vem a ser justamente o livro que eu escolhi para vocês, porque eu acho que é o melhor livro da Laura. Ela escreveu com 26, 27, 20 e poucos anos, mas para mim é o livro assim, que ela tem mais ousadia, mais descoberta, mais coragem de ousar. E eu valorizo muito a produção dos 20 anos. Eu acho que quando a gente está na faixa dos 20, a gente tem, assim, não tem simancol com nada. Aí, o fato da gente não ter muita censura, muita autocrítica, faz com que a gente tenha liberdade de pensar, liberdade de escrever, liberdade de publicar, que a gente vai perdendo com o tempo. A civilidade vai chegando em nós mais fortemente, e a gente, às vezes, não vai fazendo coisas tão boas como as coisas da faixa dos 20 anos.
quase todo livro que eu trago para vocês aqui, as pessoas escreveram com 20 e tantos anos. Esse aqui é um exemplo de livro da faixa dos 20. Então, o primeiro livro dela é Dos Classificados do Ouro, que é publicado como livro, é dissertação em 1980, mas livro, a primeira edição dele é 1983, certo? Mas antes disso, ela publicou pela Brasiliense, naquelas coleçõezinhas, Primeiro Espaço, Tudo é História, acho que no caso dela foi no Tudo é História, um livrinho chamado, acho que é Grandeza e Miséria de Minas Gerais, que é como se fosse um capítulo, um resumo da dissertação. Acho que a dissertação ainda sem ser concluída, em andamento. Eu até tenho também esse livro, eu não trouxe porque eu não achei. Ele está bem sedento, mas foi a primeira coisa que eu li da Laura, ainda quando eu estava talvez ainda no mestrado. Então, Desclassificados do Ouro. O nome dele vai estar, a Ana já fotografou, botou no grupo, tá bom? Desclassificados do Ouro. É o primeiro livro dela. O segundo livro da Laura é o tese doutorado dela, que vocês conhecem, com Fonseca e outros autores, que é o Diabo e a Terra de Santa Cruz. Certo? Eu não trouxe, eu trouxe, ó. Eu tinha um velho, descartei, comprei um novo, uma edição mais nova, Diabo e a Terra de Santa Cruz. Esse livro aqui é dos anos 80 também. Esses dois livros da Laura são livros da virada historiográfica, que eu falei, são livros bem representativos da virada historiográfica no Brasil. Então, esse aqui não vou nem comentar nada, porque vocês estudaram com quem? Fonseca. Com Fonseca, né? Fonseca e Marilu me salvando aqui. São os dois. Então, O Diabo e a Terra de Santa Cruz. É porque é uma edição mais nova. Quando eu posso, eu troco o livro sedento por um livro mais novo. E o livro vai ficando muito usado. O terceiro livro dela é o Inferno Atlântico. Que o Inferno Atlântico, eu não conferi, porque eu não tenho esse livro, nunca consegui comprar esse livro, mas eu acho que já é a tese livre docência dela. Já é do começo dos anos 90, Inferno Atlântico. E um que eu não trouxe, porque eu trouxe muito peso hoje, é O Sol e a Sombra, que é o Sol e a Sombra, é o livro, já é do começo dos anos 2000, em que a Laura vai fazer uma espécie de guinada na carreira dela. Porque a Laura vinha trabalhando desde o mestrado, doutorado em docência, temáticas, que eram temáticas bem ligadas ao que no passado se chamava História das Mentalidades, na França, certo? E aquela transição para a história do imaginário, que ela nem chegou às representações, ela ficou no Mentalidades Imaginário. Porque aí eu vou retomar de novo um aspecto da formação da Laura. Quando ela estava no doutorado, ela já tinha separado o primeiro marido, já estava com o segundo, e ela foi para Portugal, certo? Ela foi para Portugal junto com o Vaifas, Ronaldo Vaifas. O Vaifas fazia o doutorado na USP, ele é mais novo, o Vaifas é um homem novo, velhíssimo, na aparência, na saúde, na gordura, mas ele é muito doente mesmo, e acho que a doença vem muito que ele é obeso. Não sei se ele está, porque depois desses remédios, a gente não sabe, né? A pessoa emagrece com os remédios. Enfim, mas o Vaifas, muito novo também, ele foi para Portugal, e a Laura também, fazer o que a gente chama hoje a Bolsa Sanduíche. Você sabe que a Bolsa Sanduíche não tem nada a ver com sanduíche, né? É apenas uma bolsa que as instituições de pesquisa propiciam para a pessoa passar uma temporada, na época do doutorado, fazendo pesquisa no exterior, fazendo estudos, aprofundando os estudos. E ela foi para Portugal. Em Portugal, naquela época, não tinha nada de internet, nada dessa reprodutibilidade técnica avassaladora de que a gente dispõe hoje. Era tudo copiado à mão, pegar o documento, o catálogo, localizar, esperar o funcionário achar e tal. Ela foi para Portugal e trabalhou muito no Arquivo Ultramarino e na Torre do Tombo, que são os maiores arquivos de Lisboa. Ela e o Vaifas eram muito novos e eram muito aqueles jovens mesmo, dentro daquela vibe de 68, de Paris, dentro com aquela mentalidade mesmo da movimentação da cultura americana. Eles eram
assim, da pá virada mesmo. Era um jovem bem no sentido... Fala, querido. Ela foi para Lisboa ou para quem? A Lisboa. Foi para Lisboa. Ela e pode ter ido para Coimbra e outros lugares, mas ela se instalou em Lisboa, ela e o Waifas. Fizeram grande amizade, já eram grandes amigos, e lá eles raiaram na pesquisa. Foi a época que o Waifas fez a pesquisa para o livro, que eu falei para as meninas, perguntei para as meninas, vocês querem Inquisição ou sexo? Elas responderam sexo. Que é o livro, como eu localizei o tipo do livro do Waifas, o principal, que é a tese do doutorado dele. Vamos voltar para Portugal, certo? Qualquer hora eu convido para Paris, mas hoje vamos para Lisboa, tá bom? Então, Laura e Waifas, eles fizeram o sanduíche e fizeram uma pesquisa assim, muito interessante na documentação primária. E a Laura, até agora, depois assim, de madura, ela diz que coisas mesmo da juventude, que hoje ela teria um pouco mais de cautela em reproduzir a documentação primária, porque os trabalhos ficaram bem apimentados, principalmente apimentado ficou do Waifas, ele não estava nem aí, assim, não tinha censura, total liberdade de tratar a documentação e reproduzir as coisas, sem fazer nenhuma coisa politicamente correta como é feito hoje. Então fizeram uma pesquisa muito boa. A Laura se dedicou aos desclassificados, foi um conceito que ela criou, e o Waifas se dedicou às sexualidades, digamos, proibidas. E não foi a sexualidade heterossexual, foi as sexualidades homoafetivas. Gente, eu não vou no politicamente correto, não. Do jeito que sair, vai sair, porque eles escreveram nos anos 80, não tinha essa censura linguística, e nem tinha os movimentos sociais protetores dos movimentos homoafetivos. Então, quando as meninas forem dar aula, eu peço já liberdade para dizer o que o Waifas disse, não ficar se policiando para não pegar processo. Então, vamos ser fiéis ao que era a cultura e as descobertas, e as aventuras, e as disrupções, e as coragens juvenis dos autores na sua época. Que isso é que representa a virada, é que representa a ruptura com a geração anterior, é o que representa a emergência de novos temas. É aquilo que eu, na aula passada, chamei de a virada, foi a virada mesmo. E essa virada não era religiosa, era uma virada em que o corpo e a sexualidade estavam no centro das preocupações dos jovens historiadores. Claro que esses livros têm essa feição porque eles tinham 20 e poucos anos. Se eles tivessem 50, 60, 100, não era da forma como os livros foram. Por isso é que a gente nunca pode desagarrar o texto da pessoa, do lugar que ela ocupa no mundo e da idade que ela tem quando ela escreveu. Né? Isso faz muita diferença em relação ao produto que sai. Então, a Laura foi fazer essa incursão como pesquisadora, e essa incursão resultou no brilho desse livro, Desclassificados do Ouro. O Diabo e a Terra de Santa Cruz e o Inferno Atlântico são livros parecidos, mas são os livros que eles vão nos mostrar a relação muito umbilical que a Laura criou com o Sérgio Buarque. Quando ela entrou na faculdade, em 72, o Sérgio Buarque já tinha se aposentado, ele se aposentou em 69. Vocês devem lembrar disso. Mas como ela frequentava, como as casas eram casas, digamos assim, que eram quase a mesma casa, era a família, a grande família dos historiadores, ela tinha um contato muito direto, muito afetuoso e muito protetor do Sérgio Buarque sobre ela. E ela era muito encantada com os livros do Sérgio Buarque. Ela disse primeiro com Visões do Paraíso, que achava um livro totalmente genial, diferente dos outros, mas um livro dificílimo, que ela não conseguia entender. E ela disse que cada vez que ela vai ficando mais velha, ela vai lendo o livro de novo, é o livro de cabeceira dela, e vai vendo que ela não entende. Ah, agora eu estou entendendo melhor e tal. E cada vez que ela vai, ela diz, meu Deus, eu nunca vou alcançar a profundidade desse livro. Então, o livro dela, que ela mais gosta, que é uma inspiração para o Diabo e a Terra de Santa Cruz
e para o Inferno Atlântico. Então, ela se inspira nesse livro do Sérgio Buarque para fazer esses dois livros que vocês conhecem bem, O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Sabem que é... O quarto livro que ela produziu. Não estou na ordem não, porque ela tem livros pequenos no meio, mas só estou botando os importantes. O quarto é O Sol e a Sombra. É um livro, vocês podem ver, inclusive, o resumozinho dele na Amazon, via capa. Eu tenho o livro, eu demorei a comprar porque era muito caro, era R$100 e tantos quando eu comprei, agora baixou. Mas eu queria ter o livro, porque eu não gosto de dar aula sem saber minimamente sobre a produção do autor, né? Então eu me sinto curiosa e com a responsabilidade de ter os livros dos autores que eu trabalho. Mas o Inferno Atlântico e o Diabo e o Inferno, vocês veem também que são temas que não são temas usuais, né? Mas são temas muito ligados, primeiro, à inspiração do Visão do Paraíso. Enquanto o Sérgio Buarque vai trabalhar com a visão edênica do Brasil, a visão do Brasil como um paraíso terreal, essa glamorização, essa paraisação, se é que existe a palavra, das terras brasileiras pelos europeus, a Laura vai se debruçar no contrário. Ela vai ler a mesma documentação do Sérgio Buarque de Holanda ao revés, ao contrário. E ela vai procurar justamente aquilo que foi a mudança que foi acontecendo na leitura do Brasil, feita pelos estrangeiros, pelos portugueses e outros estrangeiros. Que leitura? A leitura assim, de que, na verdade, o que parecia um paraíso era um verdadeiro inferno. Então, ela vai, digamos, agora lidar com a visão demoníaca, a visão demonizada que os estrangeiros passam a ter em relação à Terra. Na verdade, uma Terra, digamos assim, muito agressiva do ponto de vista da natureza, dos insetos, dos índios bravios, do encantamento apavorador dos sertões, ou seja, ela desromantiza a visão romântica, mas na verdade não é ela que desromantiza, ela mostra a desromantização que aconteceu ao longo do tempo pelas pessoas que tinham acesso ao Brasil. Então ela bota o Sérgio Buarque de ponta cabeça, certo? Mas é o historiador que ela mais admira, é o Sérgio Buarque, que ela se inspira. Muito embora ela diga, num videozinho que eu ouvi dela ontem à noite, que eu achei muito interessante, eu gostei demais de ouvir isso dela, que os queridinhos dela são Monções e Caminhos e Fronteiras. E são meus queridinhos também, tanto que eu só boto eles. Eu gosto do tema da feitiçaria, dessas coisas, mas não é um tema que me agrade mais do que esses temas de Monções e Caminhos e Fronteiras, do que os temas dos sertões, das conquistas. Então, ela diz que os preferidos mesmo, que ela acha ele melhor historiador, é no Monções e no Caminhos e Fronteiras. É onde eu acho também que ele é melhor historiador. O Sol e a Sombra é o giro da Laura em relação a ela mesma. Ela vinha com as margens relacionadas à pobreza, relacionadas ao imaginário, às mentalidades, as personagens feiticeiras, aqueles personagens, digamos assim, as prostitutas. Ela vinha se interessando por aquelas coisas mais que estão exato, pelos desclassificados de todas as formas, por aqueles que estavam na hierarquia social mais baixa, aqueles que eram os condenados. Ela estava assim ela foi muito influenciada pelo Foucault também, que Foucault foi muito a São Paulo, a USP dos anos 70 da USP, e ela disse que encantou demais. Estava muito Foucaultiana, digamos assim. Aí ela deu um giro. Essas idas para Portugal, essa relação que ela manteve muito forte com... Ô, Bruna, eu já estou sabendo quase como foi que a Laura pôs esse marido. Porque ela começou a se aproximar dos historiadores portugueses. Ela participava daquele grupo do Novaes, do antigo sistema colonial. E ela foi uma das pessoas que mais brigou defendendo o Novaes, brigou contra o Fragoso, o Manola, a Fátima Gouveia, contra aquele grupo do Rio de Janeiro, naquela polêmica que eu falei quando eu dei aula da virada.
ela era defensora ardente do antigo sistema colonial, que é o modelo do Novaes, e tinha uma relação difícil com o povo do Rio de Janeiro. Com o tempo, ela cada vez mais se tornou uma historiadora voltada para os assuntos de Portugal e frequentar mais, e fez uma relação de amizade com os historiadores portugueses e se aproximou dos historiadores cariocas, que já eram bem relacionados com os historiadores portugueses. Então, ela de uma certa maneira, ela deu um giro nela mesma e abandonou um pouco mais Foucault e Marx, que ela juntava os dois, e veio mais próximo do que seria aquelas temáticas da Maria Odila, da interiorização da metrópole, da ênfase no mercado interno, da presença portuguesa nos sertões. Não sei se vocês lembram que eu falei que um historiador, Capuchinho de Abreu, que girou em relação ao Varnhagen, ele tinha, de uma certa maneira, criado aquela ideia de que o Portugal era omisso no sertão, era ausente, não tinha Portugal no sertão. Mas o grupo português sempre sustentou que tinha muito Portugal, que o Brasil era imenso Portugal mesmo. E a Laura foi cada vez mais estudando a documentação colonial e cada vez mais se aproximando dessa ideia, que é a ideia que, de uma certa maneira, prevalece hoje, de que Portugal, mesmo distante, conseguia criar alianças políticos e de poder para marcar sua presença. E a Laura vai se aproximando mais da documentação portuguesa, da documentação da época da colônia, produzida pelos portugueses, marca relatórios e tal, e vai saindo da feitiçaria, da prostituição, da pobreza e entrando mais no que seria o campo político, administrativo, as relações globais do mundo colonial, Portugal na África, Portugal na Ásia, Portugal na América. Ela vai estudar, nesse livro, os grandes gestores portugueses do século XVIII, que faziam sua carreira burocrática ao mesmo tempo nas colônias americanas, nas colônias africanas, nas colônias asiáticas. Tinha uma espécie de carreira que eles começavam num lugarzinho, tipo Piauí, João Pereira Caldas, ali em Goiás, aí eles iam para Pará, depois iam para a África, para a Ásia, não sei o quê. Ela estuda as carreiras dos grandes burocratas coloniais portugueses que vão gerir o Império Português, que vão gerir esse imenso Portugal. Então, esse livro é muito interessante, O Sol e a Sombra, que é uma guinada que ela dá na carreira e nos interesses. E é bem interessante também, porque dá uma guinada metodológica na Laura como historiadora. Quando ela estudou aqui nos classificados do ouro, o mundo das Minas Gerais, esse mundo era um mundo colonial mesmo. Ela estudava os pobres, os brancos pobres, os forros, os doentes, os prisioneiros, os indígenas, as pessoas da escória social mesmo, da época, os classificados mesmo, como ela criou o conceito, e ela se movia no espaço colonial, tipo assim, Minas atraindo pessoas despossuídas de Portugal e do resto da colônia, Minas concentrando pessoas para abrir outros espaços no sertão, Minas com aquele monte de gente, milhares e milhares e milhares que foram para lá, sendo um local onde se capturava milicianos para lutar no futuro Uruguai, ali na região sul, que era a região de disputa entre Portugal e Espanha. Mas ela fica no âmbito colonial e no âmbito local e na vida desses personagens. Quando ela vai fazer O Sol e a Sombra, aí a história dela já não é mais uma história regional, já é uma história global, certo? Ela muda totalmente, acompanhando que a historiografia mudou, porque a historiografia ela foi muito local, nos anos 70, nos anos 80, ela no máximo, ela alcançava o âmbito regional, porque era a época das monografias, da história muito temática, da história que o François Dossi chama de migalhas. E ela saiu das migalhas, digamos assim, e ela foi para seria hoje a história global. Fala, Salomão. Mas quando passou por essa fase da história migalhas, mais regional, a escrita dela era mais prosaica, era mais uma história, ou ainda não tinha anterior à estrutura?
Não, a escrita da Laura, ela não se modificou muito do ponto de vista da escrita, porque ela é muito preciosa do ponto de vista da linguagem. Primeiro, ela é filha da São Cândido, né? Salomão. Segundo, é uma mulher que fala não sei quantas línguas. E terceiro, ela é muito minuciosa na documentação e minuciosa na escrita, e acho que a Laura é do tipo perfeccionista. Ela não faz muita coisa, mas quando ela faz muito bem feito. Porque ela tem uma característica de impaciente. Ela diz que não suporta ficar o tempo todo assim na mesma coisinha, dar um nó na cabeça dela. Ela tem que fazer várias pesquisas ao mesmo tempo para ela poder se distrair. E aí ela escolhe uma para finalizar, certo? Aí vai finalizar com rigor e tudo. Então, do ponto de vista da linguagem, não tem muita distância. O que tem é tudo muito, muito bom. O que tem distância mesmo é do ponto de vista metodológico, ou seja, se ela enfatizava principalmente o regional e os personagens comuns, e de uma certa maneira ela vinha muito para a empiria relacionada às subjetividades, acompanhar a vidinha de cada um, a vidinha daquela tropa, daquela milícia, daquele presídio. Agora não, agora ela olha as grandes linhas da dinâmica internacional, da construção do capitalismo. Ela vai para aquela perspectiva, Salomão, que é a tese principal do Novaes. O Novaes, qual a diferença dele para o Caio Prado? É que o Caio Prado é regional. Quando ele está abordando um tema, ele é nacional, digamos assim, mas ele é bem localizado quando ele está trabalhando um aspecto. Ele tem a tese geral, mas ele trabalha muito na empiria, na explicação de um processo localizado no Brasil. Por outro lado, o Novaes, ele toma a grande linha da explicação da formação do capitalismo, da acumulação de capital, e a partir dessa grande linha teórica que ele organiza os dados. E o que foi que aconteceu? Ela começou sendo muito Caio Prado, tanto que ela diz o seguinte: esse livro se deve ao Caio Prado. Que Caio Prado? De formação do Brasil contemporâneo e do capítulo A Formação Social. Aquele famoso capítulo da formação do Brasil contemporâneo foi a Bíblia da Laura de Melo Souza, quando ela fez esse livro. E ela diz todas as letras do grande débito que ela tem. Quando ela foi fazer O Sol e a Sombra, ela diz assim: o eterno orientador dela baixou nela. E ela, cada vez mais, se interessou por compreender a dinâmica colonial, compreender a política e a burocracia portuguesa, à luz das grandes linhas de mudança acontecidas no mundo em função da ascensão do capitalismo. Ficou claro, Salvador? Salomão? Ficou claro? Pois é, então é como se ela tivesse, ao longo do tempo, migrado de uma adesão maior à formação do Brasil contemporâneo, e depois ela fosse com uma adesão maior à tese do Novaes, porque ela vai se tornar, do ponto de vista teórico e metodológico, mais global, certo? Mais um interesse mais universal, um objeto mais expandido, porque vai circular no mundo todo, e um tipo de história que na França se chama toute courte, que é a história total, que na França, digamos assim, havia duas tensões nos últimos décadas. A história que o Doss chama em migalhas, que é a história temática, monográfica, aprofundando um dia, um tema, uma batalha, certo? Uma personagem, uma história bem detalhada de um evento pequeno, e a história total, que é a história que ao mesmo tempo é econômica, social, política, demográfica, geográfica, antropológica, que explica de maneira conjunta e de maneira redonda um processo, articulando as grandes linhas de mudança do mundo. Então ela vem mais nessa direção, que a história ela tem caminhado mais para cá, para a história total, para a história global, uma história, hoje em dia, e isso é muito fácil de compreender, porque não tem mais história local, não tem mais nenhum lugarzinho, nenhum banheiro, todo fechado, que a pessoa se esconde e não esteja no mundo, né? Se pegar a internet lá,
Você está no mundo. O mundo é total, o mundo é global. Tudo que acontece num lugar afeta a vida da gente. Não adianta a gente dizer, não tenho nada com isso não é comigo. Tudo afeta a gente, tudo é com a gente. Querendo ou não, todas as coisas incidem sobre todas as pessoas. Então, há essa tendência na historiografia para compreender o mundo como uma totalidade mesmo. Pela primeira vez na nossa experiência humana, 30 anos para cá, a gente pode dizer que existe história universal. História universal antigamente era só uma etiqueta, era só um nome. Mas hoje a história universal é universal mesmo. Né? É de fato uma história universal. Até porque a historiografia vem mudando nessa direção do menor para o maior, do micro para o macro, do menos extenso para o mais amplo. E ela vem andando também por livros dela nessa direção. Bom, então aqui eu vou deixar de falar dos livros e vamos conversar um pouquinho sobre o livro mesmo que eu escolhi para vocês. Esse livro não está muito caro. Se vocês acharem, comprem. Eu não comprei esse livro muito caro, acho que ele foi 70 e poucos reais quando eu comprei. Eu tinha só o pequeno, a ediçãozinha menor, aí quando eu pude, quando eu achei, eu comprei esse aqui. É muito bom. Assim, gente, vocês se acostumem a comprar livro. E a coisa mais feia do mundo é um historiador sem livro. É muito feio. E também não adianta ter só o notebook. Se alguém roubar esse notebook para vocês estão... Aí, quem bota na nuvem já vai recuperar alguma coisa. Quem não bota? Porque nem tudo está na nuvem. Tem hora que a gente tem que desocupar uma parte, porque a nuvem não cabe mais. Choveu, acabou a nuvem. Então vamos falar um pouco sobre o livro. O livro é muito bonito. A Ana Luísa, irmã dela, é muito assim. Todo livro do Ouro sobre Azul é caro, mas é muito bem feito. Assim, quase um livro de arte, porque elas, né? Isso é só mulher. Elas são todas artistas. Praticamente toda a família do Antônio Cândido puxou para a Gilda de Melo e Souza, foi trabalhar no campo das artes, certo? Do pai também no campo das linguagens. Então, só agora é outro item que é sobre o livro, tá bom? Aquele grande item biofofográfico, acabou. Palavra nova, biofofográfico, entendeu? Depois vocês me digam, escrevam e me dão a palavra que eu quero crédito, certo? Eu quero patentear a palavra nova. Mas é porque é interessante mais a vida dessas historiadoras, desses historiadores. É uma vida assim muito movimentada, né? Está 140. Eita, esse aqui, meu Deus, só ando com muito dinheiro nessa minha bolsa. É a quarta edição. Essa aqui é a quarta mesmo. É a mesma edição que eu tenho. Hã? É outra? Não, essa aí é anterior à minha. A minha é depois. A minha é a quinta, já a quinta edição. Certo? Quinta edição. Então vamos lá. Só organizando um pouco. Dissertação defendida em 1980, sob orientação do Fernando Novaes. A Laura conta um pouco como foi a história da pesquisa e da elaboração desse livro, que eu vou chamar de livro agora, tá bom? Que foi publicado. Ela casou cedo, engravidou, e disse que mesmo grávida, ela pegava um ônibus lá em São Paulo, ia para Belo Horizonte, passava a noite chacoalhando o ônibus, mas como ela só tinha uns 21, 22, aí não vale nada na cidade, a pessoa chacoalha 5 dias, não sente nada, não incha nem as pernas. Ela ia para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ela pegava outro ônibus e ia para Mariana, porque a pesquisa principal da Laura foi em Mariana e em Ouro Preto. Foi em Belo Horizonte, Mariana e Ouro Preto, porque ela foi, durante a vida quase toda, uma historiadora de Minas Gerais, praticamente uma pesquisadora da história regional, da história de Minas. Houve uma época que a Laura era a principal historiadora mineira, embora tenha nascido em São Paulo, né?
mas fez a carreira lá. E a documentação que ela utilizava, na época, estava assim, na igreja, nas câmaras, nos cartórios, tudo de espécie. E nessa época aqui, final dos anos 70, começo dos anos 80, a pesquisa do jeito que eu falei para vocês, no modelo medieval, todos eram os monges medievais e monjas, porque monges copistas, porque tudo era a documentação primária mesmo, organizada de maneira desorganizada para nós, recuperado, tirado a poeira, não sei nem se tinha máscara nessa época, cada um ficando com rinite, copiando à mão, pagando gente para ajudar a copiar. Era um processo que a pessoa passava dias e dias e o rendimento era mínimo, certo? Muito esforço, pouco resultado. E ela passou vários anos, deve ter sido 77, 78, 79, que ela defendeu em 80, 4 anos nessas cruzadas de São Paulo para Minas Gerais. Nesse intervalo ela teve as 2 filhas, né? O Carlinhos Vergueiro. E a documentação que ela utilizou foi uma documentação que era pouco utilizada na época também. Lembre quando eu falei na virada historiográfica, eu falei que a virada era temática, era teórica, era metodológica, era de fontes, era de abordagens, que a temática, a virada era uma virada assim, bastante ampla do ponto de vista do trabalho do historiador. E ela vai trabalhar com fontes que não eram assim as fontes muito frequentes do trabalho dos historiadores. Fontes paroquiais, vocês sabem o que é fontes paroquiais, principalmente que está no NUPEM, né? Aquelas fontes que são geradas nas paróquias. Os batismos, os batizados, os casamentos. Ou seja, ela foi trabalhar com esse tipo de fonte para vasculhar nessas fontes esse universo das pessoas comuns, já que ela estava justamente imbuída de um interesse novo, que era o interesse de trabalhar com a miséria. Porque qual é a ideia que se tem quando fala de Minas Gerais? A ideia do ouro, da riqueza, da ostentação, da grande exportação, do grande consumo de coisas frugais que vem da Europa, ou seja, a ideia de centro minerador, a ideia associada à riqueza. E a Laura disse, não, vou tentar mostrar a vida comum. Aí ela se deparou com a extrema miséria, riqueza para alguns, e miséria para a capitania da miséria, e não a capitania da riqueza. Então ela vai trabalhar fontes paroquiais, as documentações das câmaras. Vocês sabem que no período colonial, a Câmara é o lugar mais importante do ponto de vista político e administrativo. Os vereadores, eles são eleitos pelas vilas, pelas comunidades locais, e não tem prefeito. Os vereadores são os representantes das comunidades, se relacionam com Portugal, e o presidente da Câmara, que seria, digamos, o prefeito, é o vereador mais velho. Então, as câmaras têm muita importância, elas regulam tudo, regulam os preços, regulam as condutas, elas regulam a parte jurídica, a parte policial, o preço dos alimentos, todas as regras, as festas, as obrigações com relação à igreja. A Câmara é a governança local, é muito importante. Então, ela foi trabalhar com a documentação das câmaras, uma documentação que na época não era muito trabalhada, mas a Maria Odila vai trabalhar também com essa documentação, né, das câmaras. Também para estudar a pobreza, só que a pobreza agora é na cidade de São Paulo, não nas Minas Gerais, como a Laura. Ela foi trabalhar detidamente os relatórios e ofícios gerados nas comunidades mineiras para se relacionar com Portugal. Vocês sabem que Portugal, até um suspiro que a gente estava aqui, se sabia lá, né? A estrutura de governança na colônia, é muito parecida com a estrutura de governança hoje, gente. Só que hoje, mediado pela tecnologia, hoje a gente não suspira sem estar gravado, filmado, reproduzido, levado para o Japão. Ou seja, hoje em dia a gente não tem vida. A gente não tem vida, a gente tem performance. Acabou a vida. Hoje é só performance. Porque a gente está sempre sendo
objeto de gravação, de filmagem, de... Hã? Anota, depois me dá. Aí tu bota assim, antes vida, hoje performance. E aí a gente faz um artigo já, com esse título. Bom, mas sem pensar no futuro, voltando aqui para a Laura. Então, assim, ela vai trabalhar com os relatórios feitos nas localidades para ir para as autoridades portuguesas, tanto para o vice-rei aqui no Brasil, como para o representante da coroa na província, que Minas Gerais ainda era São Paulo, nessa época, certo? E aquilo que ia direto para Portugal, o que os padres diziam, todos os interesses, porque ela também se interessa pela Inquisição, e por aqueles feiticeiros que depois vão ser assim, ameaçados de virarem um assadinho, né? Da grelha da Inquisição. Trabalhar com os ofícios, vai trabalhar com os viajantes, com muita documentação, por exemplo, de viajantes, ofício e relatório, a mesma documentação que o Sérgio Buarque trabalhou em Monções e Caminhos de Fronteiras, ela vai esmiuçar em relação a Minas Gerais. E com a documentação produzida por funcionários públicos de um modo geral. Só que ela diz assim, todo mundo dizia, inclusive o Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque disse para ela, logo no começo do mexer dela, isso aqui não vai dar certo. Ele foi altamente cético com a pesquisa dela e disse, não vai dar certo. Mas ela disse que sempre, na vida dela, foi assim. Quando a pessoa diz que não vai dar certo, ela vai fazer, ela é tipo assim, do tema. Se disser não faz, ela faz. Ela diz que a personalidade dela, ela diz, a personalidade dela, como todo mundo dizia que não ia dar certo, só quem não desestimulava ela, o Fernando Novaes, que era orientador. Ela vai dar certo. Aí ela disse que, na verdade, começou a ter acesso à própria virada teórica e metodológica da história vista de baixo, que é a mesma documentação, só que a documentação vista ao revés, ao contrário, ela vista usando os termos do Benjamin a contrapelo. Ela diz, não, eu vou lá, eu vou ver o que dá. Disse que tinha muita insegurança, muita ansiedade, era muito nova também, mas ela foi teimar justamente, talvez porque fosse nova, porque a juventude daquela época era muito teimosa. Então, lá foi ela usar o método, que era o método da contrapelo. Porque tem uma coisa interessante aqui, gente, que faz toda a diferença, é que a Laura já, muito cedo, ela conheceu o Ginsburg. Nos anos 70, o Ginsburg já está lançando os livros dele na Itália. A Laura era de comunidade italiana, por causa do Dante Alighieri, da escola, porque ela amava a Itália, amava a arte italiana, amava a cultura italiana, amava o Dante, amava a literatura de modo geral, e a mãe dela era professora de História da Arte na USP. E a Laura disse que a mãe dela levava elas pequenas, elas ficavam sentadinhas assistindo aula de arte e estética. E começou logo muito cedo a ter acesso à cultura superior, né, italiana. E atenção a detalhe, tudo, metodologicamente ela estava sendo formada desde criança. E ela se encantou muito pelo Ginsburg, que vocês sabem que o Ginsburg é um dos historiadores ligados não só aos de baixo, mas também à documentação artística como fonte. Então ela disse, não, vou fazer, ela não fala do Benjamin não, acho que ela não era leitora do Benjamin, nem é. Mas ela diz, não, vou fazer uma história ao revés, uma história ao contrário. Vou usar a metodologia de procurar, nos detalhes dos interstícios do poder, aquilo que é a anti-regra, que é a anti-norma, aquilo que é a desobediência, aquilo que é o diferente. Ela já aplicou nesse livro essas metodologias que depois se tornaram metodologias dominantes, que é essas metodologias, digamos assim, de fazer uma leitura que é uma leitura ao contrário. Bom, fontes, né? Ela vai usar as mesmas fontes, praticamente, de todo mundo. Só que a leitura dela, o detalhamento que ela dá à fonte, a quantidade de fontes que ela utiliza, ela vai permitir que ela faça o livro. Bom, como é que a gente pode dizer que é o tema da Laura nesse livro, Os Classificados do Ouro? De um modo geral, posso dizer, é o tema da pobreza, da extrema pobreza, da extrema miséria. Mas não é o pobre, aquele pobre com feijão, arroz e macarrão, não. É o pobre que não come mesmo, que não tem casa para morar, que não
que não tem mais isso, gente. Assim. Mas no período colonial era só o que tinha. Diga-me. É o que a Mafalda vai chamar dos classificados, né? Ela vai chamar. Ela vai chamar porque a Laura já tinha chamado. Entendeu? Não foi ela que chamou, não. A Laura chamou e ela usou o termo. Entendeu? Aqui vamos dar a César o que é de César. Quem criou o conceito foi a Laura em 1980, certo? Então, bom, então, o tema é o tema da pobreza. Esse tema da pobreza é um tema clássico na historiografia europeia desde o final dos anos 60 e é o grande tema dos anos 70, certo? Mas, isso do ponto de vista do tema. Do ponto de vista teórico e metodológico, qual é a metodologia dela? É o que ela chama, grosso modo, de baixo, visto de baixo, que ficou também uma etiqueta muito comum, mas que ela não diz respeito só aos ingleses, não. O visto de baixo não é a invenção do Thompson, não. Christopher Hill, Hobsbawm, Thompson, Foucault, Certeau, Jeremet, Mollart, Delimot, todos esses autores dos anos 60, 70, começo dos 80, os principais, todos já fazem história vista de baixo. Ou seja, foi criada a etiqueta, mas cabe essa etiqueta para todos. Então ela diz assim, eu fui fazer uma história vista de baixo, como era a moda nos anos 60 e nos anos 70. E nos anos 70, ela na graduação já falando várias línguas, lendo várias línguas, já tendo acesso a essa literatura. Ela vai, assim, dizer quem eu li, quais foram as interlocuções, quais foram os autores mais importantes. São centenas, que a bibliografia dela é enorme, mas eu vou falar aqui dos conhecidos nossos, que ela utilizou. Primeiro, Foucault. Ela disse que ficou muito encantada com as aulas do Foucault. Então, não só ela, mas os alunos de graduação da USP, nos anos 70, babavam pelo Foucault. Mas o Foucault deixou de vir ao Brasil, na época, a última vez que ele veio aqui, quando foi com o assassinato do Herzog. Ele disse que não vinha mais, não botava os pés no país, que matava um jornalista de maneira miserável, como ele foi morto, e ainda diziam que ele se suicidou. Ele só fez arrumar a mala, deixou o curso pela metade e se ficou para a França de novo. Não veio mais. Ela disse que não só os cursos, as aulas, mas os gestos dele eram muito impressionantes para eles, alunos de graduação, à época. Ela lê muito o Michel Mollart, que nós falamos na aula passada, que é o historiador francês mais famoso que estuda a pobreza, que foi usado pela Mafalda também, né? O Michel Mollart, que foi um historiador assim, de muito sucesso, que a temática dele era a temática da pobreza. Ela se impressionou muito com o Jean Delimot, que vocês estudam, acho que com a Socorro Rangel, né? E com o Ricardo, eu acho. Pois aquele livro ali do Delimot era a febre, porque na verdade esses autores aqui que a gente usa na graduação, eles eram a febre dos anos 70 já. Só que nós, que não tinha tradução no Brasil, e quem morava, por exemplo, no Piauí, não sabia nem que existiam esses historiadores. Mas lá em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, já era que os professores viviam Europa acima, Europa abaixo, e os alunos, boa parte, eles sabiam línguas estrangeiras, porque a faculdade nos anos 70 ainda era muito elitista, né? As universidades não tinham pobre, a universidade eram ricos e classe média, pessoas que tinham vínculo com a Europa, às vezes até, não porque fosse rico, mas que os pais eram imigrantes, os avós, outro cenário. Já existia isso lá, mas não aqui. Jean Delimot, A História do Medo no Ocidente, e outros livros dele também, que é um historiador social muito forte, que ela cita. O Leroy Ladurie. Não sei se vocês já ouviram falar do Leroy. Ele é Roy, R-O-Y, Ladurie. Rie é R-E, Ladurie, escrito. O Leroy é o próprio rei. Quando morreu o Fernand Braudel, que era o maior historiador francês, até a morte dele, que acho que foi dos anos 80, quem substituiu como sendo o maior historiador francês na época, quem ficou sendo o número 1 foi o Leroy, o historiador Leroy. Mas é muito interessante. Quando
foi assim, mais ou menos por 86, eu tinha terminado o mestrado, queria sair para o doutorado. Eu fiz carta para vários historiadores franceses, pleiteando vaga nas universidades. Vocês acreditam que um dos historiadores que me respondeu foi o Leroy? Mas eu não sabia eu fui pegando pelo que eles escreviam, eu gostava, e mandando as cartas, mas eu não sabia talvez se eu soubesse, eu tivesse me mandado. Pois o Leroy respondeu, disse que não podia orientar mais, que já ia se aposentar, mas me encaminhou para o Frederico Murrow. Ele disse: temos um historiador aqui na Sorbonne, que é especialista no Brasil, que orienta no Brasil, vou mandar a sua proposta para ele, que foi o Frederico Murrow. E o Frederico Murrow me aceitou na Sorbonne. E eu não fui porque era o governo do Sarney, só tinha 200 bolsas para Europa, Estados Unidos e tudo. E, evidentemente, quando essas bolsas não coube a mim, né? Porque naquela época, a época do QI, mas não é o QI intelectual, não, é o que indica, certo? Aí só... Vocês conhecem o negócio do QI, é o que indica, né? Era a época do que indica. Eu também era muito nova, eu não tinha nem ideia, assim, de como funcionavam as coisas. Eu achava que eu era nova, tinha um bom currículo, sabia bem francês na época. Tinha carta de aceite da França, eu achava que eu ia ganhar. Não era o sonho. Mas assim, se eu procurar, ainda tem umas cartas desses homens. Aí o Frederico Murrow só não fez uma condição. Eu queria estudar economista, ativista piauiense, dando sequência a Maniçoba, meu livro da Maniçoba. Ele disse que queria o assunto, mas eu tive que estender para o Nordeste, o extrativismo no Nordeste, que ele era principalmente especialista num tema que na época chamava pré-industrialização no Nordeste. Ele criou um projeto na França chamado pré-industrialização no Nordeste. Aí ele queria me botar nesse projeto. Mas o mês é morto. Mas saíram muitas bolsas em universidades mais periféricas do país. Como? Saíram muitas bolsas para pessoas... Na época saíram duas bolsas para cá. Mas as duas bolsas, elas foram arrumadas pela Nied Guidon. Acho que foi para a Sorbonne também, com os amigos dela da Sorbonne, para os professores da Química, que iam fazer doutorado na área de arqueologia. Foi a época que a Conceição Laje foi o marido dela, e foi outra pessoa que eu não me lembro. Foram duas pessoas. Dessas 200 bolsas, duas couberam para cá. Mas foi com a mediação da Nied Guidon, que já tinha muito prestígio, tanto no MEC como na França. Se não tivesse o QI, ele não teria ido, não. Assim, na verdade, assim, funcionava muito dessa forma. Hoje funciona também dessa forma. Só que naquela época era, digamos, mais disperso, era uma pessoa importante no MEC ou em algum lugar que indicava, hoje é partidário. Hoje as equipes são todas partidos. Se você não tiver no partido do poder, você não arruma nada. Tudo hoje na educação é partidário. Não tem negócio de mérito, não. Assim, você, para ir pelas suas qualidades, você tem que ir ocupando as brechas. Tem que ter assim, muita habilidade, muita amizade, muito trabalho, muitas relações e tudo, para ir ocupando. Senão não ocupa, não. Porque todo tempo, gente, tem um poder em cima de nós. O poder pesa do mesmo jeito, só que pesa por mediações distintas. Mudou muito, porque hoje também tem muito dinheiro. Hoje tem muita... No passado, era uma merrequinha de coisa para o Brasil todo. Hoje é dinheiro, gente, que sai pelo ladrão. Sai principalmente pelo ladrão. Né? É muito dinheiro. Nem se compara, assim, de 30, 40 anos atrás, que o Brasil é rico hoje. O Brasil é mal administrado em todos os aspectos, mas é um país muito rico. É tão rico que tem esses desperdícios que todo mundo vê e ele não empobrece. É um país muito rico. É mal distribuído, tem tudo quanto é defeito. Mas não se pode dizer que o Brasil é um país pobre, que não é. É muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Mas aí, voltando, saindo do Leroy, certo?
Depois vocês olhem quem é o Leroy. É um dos historiadores mais importantes de todos os tempos, da França. Le Goff, você sabe que o Le Goff é um medievalista, né? Principalmente um medievalista que tratou de temas que são temas muito caros a Laura, de igreja, de religiosidade, né? de crenças e tudo. Então, ela é uma grande leitora do Le Goff, Jacques Le Goff, né? O Bronisław Geremek foi muito importante na carreira dela também, assim como o Mola. E o Geremek não é francês, ele é polonês, mas a carreira dele foi toda feita na França. E os livros publicados em francês, certo? Com uma repercussão mundial muito grande. Porque o Geremek, assim, eu só vou lembrar um pouquinho que vocês sabem de teoria e metodologia. Os historiadores sociais ingleses, o Hill, o Hobsbawm, o Thompson, aquela turma toda ali, eles são dissidentes do Partido Comunista inglês, vocês sabem, né? Eles saíram do Partido Comunista na crise do stalinismo e fizeram uma historiografia marxista livre, que a gente chamou de história social, que é um heterodoxismo marxista. O Geremek, na Polônia, era mais ou menos isso também. Ele era um dissidente das regras soviéticas, que fez uma história marxista, narrar o modo dele. E essa história marxista, ela, assim, teve uma repercussão enorme no mundo. Não foi na Polônia, na França, só na Europa, não. Foi no mundo. O Geremek foi um historiador de muito relevo durante muito tempo. Bronisław Geremek. O Ginsburg, que a Laura foi a primeira pessoa a citar o Ginsburg aqui no Brasil, foi a Laura. Ainda tudo em italiano, certo? O Ginsburg estava longe de ser traduzido, a Laura já andava com ele aqui, certo? Então, ela é muito apaixonada pelo livro do Ginsburg, principalmente, o primeiro livro do Ginsburg, assim, que teve grande sucesso, não é o Queijos Verdes, é Os Andarilhos do Bem. Vocês sabem que... Vocês estudaram com quem, os andarilhos? Meu Deus, a Marilu. É Santa Marilu. Vou botar aqui uma coisinha para ela no meu WhatsApp. A Marilu é que me salva. Vocês anotaram isso? Sim. Essa bibliografia é a bibliografia que eu dei no mestrado, no começo dos anos 2000. E, assim, eu acho muito importante que ela continue. Foi quando eu voltei de São Paulo, fui trazendo os livros. Porque a gente funcionava assim antigamente. Quem ia fazer curso fora, voltava com as novidades e dava curso para os que estavam aqui, para eles também se atualizarem. E funcionava assim também. Por exemplo, eu viajava muito, porque estudei sempre fora. Aí minhas colegas aqui diziam assim, pode comprar o que tu acha que eu preciso. Aí eu comprava as caixas de livro, botava pelo correio, aí a gente se reunia, eu quero esse, e ela me pagava. Pá. Eu comprava, às vezes eu comprava 50, 60 livros na Brasiliense, para trazer para a Irlande, para a Tânia, para a Ilacilde, para a Cecília, para a Alzirene. Aí a gente se reunia, não, esse foi tanto, pagava a nota fiscal, aí ia distribuindo. Porque não tinha livraria. Não tinha livro, não tinha nada aqui, gente. A gente funcionava dessa forma. É porque o mundo mudou de maneira abissal. Vocês nasceram num mundo novo. Num mundo que não tem diferença nenhuma do nosso, meu, minhas colegas. Agora vocês nem pagam, mas eu pedi para a Ana, acha um PDF aí para... Acha aí um PDF. Paga nada. 2 minutos resolve o que a gente não conseguia. Desse Geremek é R$420. Pois é, ainda é sorte de achar. Bom, aí assim, os estrangeiros da Laura foram esses e os congêneres, os autores ao redor deles, que não dá para falar. Mas ela no Brasil, eu gosto da Laura, a Laura assim, gosto muito das entrevistas dela, da conversa dela e tal, porque ela é uma pessoa assim muito equilibrada. Eu acho ela muito equilibrada, ela não fica puxando demais para um lado, nem para o outro, nem fica assim com picuinha demais. As picuinhas só quando ela era jovem, agora não.
Mas ela deixa muito claro, assim, o que ela deve ao Caio Prado, que ela também tinha relacionamento muito próximo com o Caio Prado, não de namoro, é claro, né? Porque ela seria filha do Caio Prado e filha temporânea, né? Diferença aí de 50 anos, de um para o outro. Uma proximidade muito grande com o Caio Prado e a obra dele. Ela vai valorizar principalmente a formação do Brasil contemporâneo, que para mim também é o principal livro do Caio Prado. O Caio Prado nunca superou a formação do Brasil contemporâneo, do meu ponto de vista. O Gilberto Freire, o que também é raro, um autor, ainda mais paulista, dizer o quanto deve a obra do Gilberto Freire. E vejam bem, não tem nada demais a Laura valorizar o Gilberto Freire. Olha os temas dela. Tema das mágias, tema das feiticeiras, das religiosidades não ortodoxas. O tema, digamos assim, daquilo que infringe a moral, os bons costumes, que foi muito o que o Gilberto Freire fez, sobretudo no Casa Grande Senzala, escandalizou o Brasil, né? Mas na época da Laura, nos 70, qual era a moda? Era escandalizar, que foi o que ela fez e o que o Weifus fez, como vocês vão ver no... Mas vocês já estudaram o próprio do pecado em alguma disciplina? Nem com Fonseca? Eu não dava, eu até digo aqui num dos minhas aulas gravadas, porque eu sou de uma geração que ainda tem muita vergonha das coisas. Mas a Elisângela arrasava com o livro, porque a Elisângela era uma geração muito livre, assim, com relação à temática sexual, de corpo, ela não está nem aí. Ela dá aula aí na maior... Às vezes ela até exagera, ela fica com medo. Ela diz, meu Deus, Terezinha, o que eu disse hoje na sala de aula, você é presa. Não é nada, menina. Mas assim, eu só usei o próximo pecado uma vez, mas eu fiquei tão assim, acanhada ao dar aula, mas não dá certo para mim. Só se eu chamar uma pessoa para dar essa aula para mim. Mas vocês não dá, vocês são novos. Aí vocês não vão também assim com pudor, não. Né? Vocês dão aula do jeito que ele disse, isso é dito. Tá bom? Porque o crédito é para ele. Né? O ônus e o bônus é para ele, tá bom? Então, aqui no Brasil, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, que ela vai, das poucas paulistas, assim, que você vê falando sobre Gilberto Freire, que ela não fica atacando, nem diminuindo, nem colocando defeito na obra dele. Mas, principalmente, cada vez mais a Laura ela vai se aproximando do Sérgio Buarque de Holanda. Ao ponto de ter aquele texto dela, no História da Vida Privada no Brasil, vocês devem ter visto no Fonseca, né? Que é sobre caminhos, fronteiras, não sei o quê. Eu até critico ela numa das minhas aulas, gravada também, que está aí no mundo. Que eu acho assim, que ela abdicou dela mesma e ela virou a Sérgia Buarque de Holanda. Eu acho, não gosto, eu acho que o historiador, ele tem que ter a autonomia dele, tem que ter o DNA dele, tem que ter o estilo dele, tem que ter a originalidade dele, tem que ter coragem. Diz a besteira dele e segura, entendeu? A pessoa tem que ter coragem de se expor. Quem não se expõe, gente, não existe esse negócio da pessoa... se você escreveu, se você decidir que você vai escrever, você tem que ter clareza. Que vai ter gente que vai elogiar, tem gente que vai ficar com raiva porque você escreveu e publicou, tem gente que vai esculhambar seu texto e faz parte. Aí você tem que ter fortaleza interior para nem ligar, entendeu? Nem ligar para o elogio, nem ligar para a crítica, continuar a sua vida. E assim, o que eu critiquei na Laura, lá no livro, no capítulo dela sobre a história da vida privada do Brasil, que foi ela que organizou, volume 1º, foi que ela foi muito submissa ao Sérgio Buarque, no sentido de que ela pegou Caminhos e Fronteiras e Emoções e praticamente fez um resumo. Não tem autonomia, não tem a presença dela, não tem o DNA dela naquele texto. O texto é muito bom, mas eu não boto ela, eu boto mesmo o Sérgio. Eu não vou botar um seguidor, eu vou botar o original. Assim. Mas ela vem cada vez mais se aproximando do Sérgio Buarque e ela tem uma importância muito, muito, muito grande na divulgação da obra do Sérgio Buarque de Holanda. Eu falei na aula da virada nas editoras que foram criadas, né? Acho que eu não cheguei até lá, não. Mas uma editora que eu posso chamar da virada é a Companhia das Letras. Ela foi criada em 86. Quando ela começou a publicar os primeiros livros, o primeiro livro da Companhia das Letras chama-se Uma Estação Finlândia.
Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Alguém já deu aula com esse livro aqui na graduação, com certeza, que é um clássico. Uma estação Finlândia. Teve alguém mesmo que teve. Acho que eu já tenho esse livro aí, numa estação Finlândia. O Johnny não combina com as. Não, teve. Não combina com as aulas dele, não. Deve ter sido a Marilu. Foi ele, professor. Foi? Foi. Ah, foi? Foi bem, o primeiro livro lançado pela Companhia das Letras. O segundo, gente, vocês já estudaram. O segundo eu assisti ao lançamento. Foi do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Deslancha no Ar. É o livro número 2 lançado. Aí por aí vocês tiram a revolução que foi a Companhia das Letras nos anos 80 no Brasil. O Marshall Berman, ele lançou o livro dele na Universidade de São Paulo, quando eu era aluna lá, eu assisti ao lançamento. Como ele não falava português, era inglês, foi a primeira vez que eu botei aquele negocinho no ouvido, que é a tradução simultânea, eu nem sabia que existia. Gente, a gente sai daqui, não sabe coisa nenhuma, nada. Toda besteira que a gente vê, a gente se admira. Foi a primeira vez que eu assisti uma coisa com um negocinho aqui, de tradução simultânea. Marshall Berman, tudo que é só nos manchas do ar. Mas a Companhia das Letras, ela fez uma coisa muito interessante ao longo do tempo, que foi pegar os clássicos, que não eram clássicos, certo? Pegar os livros dos historiadores brasileiros, que já tinham morrido, ou estavam morrendo, ou foram famosos. Os chamados intérpretes do Brasil, eles começaram a relançar edições muito primorosas, pretendendo fazer as obras completas desses autores. É o que a Companhia das Letras vem fazendo nos últimos 20 anos com a obra do Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, quando morreu, a obra dele era assim, entendeu? Agora é assim, entendeu? E está crescendo cada vez mais, porque tem muito inédito e muita coisa de espécie em jornal e em revista. E sabe quem é a alma desse projeto de recuperar e de fazer o Sérgio Buarque bombar? É a Laura. A Laura praticamente se tornou filha do Sérgio Buarque, nesse sentido de trazer a obra dele para o público e tudo. Então, ela tem feito um trabalho primoroso. Ela e o Novaes também. Mas o Novaes agora está muito velho. O Novaes está com 92 anos. Como o Novaes ele ficou... Você sabe que tem 2 jeitos de envelhecer, né? Um é a pessoa ficar tipo a mulher, uma velhinha. O que é uma velhinha? Mulher bem magrinha. Aquele tipo vai envelhecendo, ficando magrinha. Aí, a mesma coisa. Um velhinho. Ele ficou um velhinho. A outra é a mulher virar uma senhora. O que é uma senhora? É a mulher que vai envelhecendo e ficando assim, gordinha. Vai uma senhora. O senhor é aquele também que vai ficando gordinho. E o Novaes ficou bem magrinho com o tempo. Então, eu acredito que ele não esteja mais atuando assim, muito vigorosamente no campo. Mas a Laura está com tudo e não está prosa. Hã? É vivo, sim, vivo e que eu saiba não tem Alzheimer, não. Porque, na verdade, gente, a questão não é estar vivo, a questão é estar com a cabeça no lugar. Cada vez eu estou mais certa que o que vale na vida é a saúde mental. E é a coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a coisa mais preciosa que a gente tem é a saúde mental. Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, estudar muito, mas achar graça, se divertir, dizer besteira, comer, entendeu? Viajar. Tem que ter outras coisas também para manter a saúde mental arejada. Então, a Laura ela se tornou quase que filha do Sérgio Buarque, nesse sentido de divulgar a obra. E a Companhia das Letras, eu não sei se eles pagaram os direitos da família, mas a Companhia das Letras é quem lança os livros do Sérgio Buarque, que já agora são dezenas e dezenas e dezenas de livros. Então, a Laura no Brasil, ela tem essa trindade para ela, que na verdade é a trindade dos intérpretes do Brasil, que nós estudamos, que é o Sérgio Buarque, o Gilberto Freire e o Caio Prado. E por coincidência, que justamente os livros que a gente estudou, Casa Grande de Senzala, Formação do Brasil Contemporâneo, Noções e Caminhos de Fronteiras, que eu acho que são os melhores livros desses autores para se preservarem mesmo na escola, né? Como clássicos que foram virando ao longo do tempo. Bom, os conceitos da Laura, o que ela diz com relação aos conceitos? Ana, que hora é essa?
Não dá tempo. O que ela diz em relação aos conceitos? Ela diz o seguinte: estava muito na moda nos anos 60 e 70, tudo pelas margens. Tudo era margem, marginal, marginalidade. Mas a Laura achava muito insuficiente essas palavras. Ela diz, essas palavras não chegam a ser conceitos, porque são muito largos. Na margem cabe tudo, na marginalidade cabe tudo. Os marginais são qualquer pessoa de qualquer área, penal, psicológica, de doença. Ela diz, não, é muito vago, tudo isso, margem, marginal, marginalidade, são coisas muito vagas. Aí ela, como era muito nova, e você sabe que a ousadia é juvenil, né? Ela não, vou criar meu conceito. Aí ela criou o conceito de desclassificado. Ela disse, por que eu acho que o desclassificado cabe? Porque o desclassificado, ele pode remeter a duas situações. Primeiro, eu de uma certa maneira, me aproximo do marxismo, que ela não é marxista, ela se diz não marxista mesmo. Eu me aproximo do marxismo, que é do orientador, porque desclassificado pode remeter à classe, ou seja, aquele que está fora da classe, no limiar da classe, ou transitando entre classes. Ela diz, não, porque desclassificado pode remeter de alguma maneira à classe. Mas, principalmente, porque desclassificado significa a base de uma hierarquia. E o que é a sociedade o tempo todo? É uma estrutura hierárquica. Não existe sociedade sem hierarquia, nem no presente, nem no passado, e nem vai ter no futuro. As hierarquias, elas são constitutivas da vida social, e elas são constitutivas até da nossa individualidade, entendeu? Assim, preste atenção na casa de vocês. Qual o desejo dos pais de vocês? Agora vocês são mais ou menos adultos. Não são adultos ainda. Nós estamos caminhando para lá. Mas até no dia desse, quando vocês eram crianças, o que os pais queriam? Você chegasse com 10, outro 10, outro 10. O que eles queriam? Que você fosse o primeiro da sala. Quando um coleguinha tirava 10 e 9, o pai fica logo com raiva do coleguinha. Entendeu? Porque passou do filho dele. Ou seja, a hierarquia é constitutiva da vida, gente. Toda coisa, o que vocês querem? Concorrer no IRA, e cada um correndo para ter um IRA maior do que o outro, porque o IRA vai propiciar várias coisas, inclusive o primeiro lugar no curso, a Laura. Então, assim, a hierarquia, gente, se eu posso dizer um absurdo, eu vou dizer, porque eu posso, é da natureza da sociedade, porque são palavras que não combinam, mas é da constitutiva da sociedade a hierarquia. Ela diz que os desclassificados para ela eram aqueles que estavam na base mesmo da hierarquia social, os que estavam mais mesmo, assim, se arrastando na hierarquia social. E porque aqui por ser desclassificado, ela poderia colocar todos os desclassificados, as prostitutas, as feiticeiras, os miseráveis, os doentes, os abandonados, os presos, os fugitivos, os escravos fugidos, os forros miseráveis, os brancos pobres, aqueles que não tinham família, os bastardos. Aí ela vai assim, dizer, bom, aqui no meu desclassificados cabe essas pessoas que empiricamente elas existem. O que era a vida de Minas Gerais? Era uma vida permeada, especialmente na área, no momento da queda da atividade mineradora, era uma capitania permeada de pessoas desse jeito, escravos fugidos, pessoas doentes, abandonadas, imigrantes sem família, pessoas que não tinham vínculos sociais, porque não eram agregados, nem eram escravos, nem eram empregados, nem eram filho de fulano, marido de fulano, pessoas sem vínculos sociais, pessoas que tinham vindo de outras capitanias, que tinham ficado desregradas e, digamos, e desfiliadas, e não tinham sociabilidades fortes, não tinham vínculos de proteção com ninguém. Então, ela cria o conceito de desclassificados. Desclassificados do ouro, por quê? Porque ela está trabalhando a área mineradora, a capitania de Minas Gerais. Então, desclassificados
do ouro, certo? Então ela vai trabalhar esse conceito. Mas ela vai trabalhar esse conceito para mostrar o que eu acho, gente, esse capítulo é primoroso, esse pedaço que eu escolhi para vocês, que ela vai tratar com um conceito que ela foi se apropriando de autores europeus, e principalmente de documentação europeia, que é o conceito de utilidade do inútil. Gente, não pode ter coisa mais assim, interessante do que esse conceito de inutilidade do inútil. Eu não sei se vocês já viram briga própria ou dos outros, que o pai chega para o filho, geralmente os pais dizem isso com os filhos do sexo masculino. Você é um inútil, que a pessoa não está trabalhando ou não tem dinheiro. Não, pode entrar, mas eu já falei em ti hoje aqui. Foi falando aqui que eu não tinha parado de dar aula sobre o livro do Weifers. Como é o nome do livro do Weifers? Não, esse aí, esse que eu tenho mesmo. É o Tróficos do Pecado. É outro. Não é aquele. Sim. Aí eu disse assim, mas que tu raiava desse texto aí. Pois é. Pois é, se não tivesse seminário, ia ser Elisângela. Eu ia raiar aqui com esse batom vermelho e o Weifers aqui para nós. Eu estava dizendo, geração é uma coisa séria. Eu não tenho coragem de dar aula com esse livro. Já dei aula uma vez, fiquei com tanta vergonha que abandonei. Tirei o Weifers do curso de historiografia. Mas aí, como tu já é de outra geração, eu tenho coragem. Mas eu disse, como elas já são de outra geração, elas têm que raiar. Porque eu perguntei para elas, olha aí. Tu me diz depois, que eu vou só fechar aqui. Tá certo. Sim, pois é. Tá legal, né? Tá bom, daqui a pouco eu saio. Eu acho que é assunto não é para menor de 30, né? Só para maior de 30 anos. Então, voltando, né? Inutilidade dos inúteis. É um conceito muito bacana. Ela vai mostrar que esses inúteis, que eram tirados das prisões, com a promessa de reduzir a pena, que eram recrutados se estivessem soltos na rua, alcoolizados, vivendo no chão, ou prostitutas fazendo baderna, ou seja, eles iam pegando as pessoas e convocando, chamando, incentivando, obrigando a participar de atividades que eram atividades essenciais na vida da capitania, que ela vai estruturar em 7 pontos que eu não vou poder explicar, mas é tão bem explicado, é tão bacana que vocês vão amar ler aí no texto. Que ela vai dizer que esses inúteis, eles eram vistos pelos gestores portugueses como úteis. Ou seja, mesmo inútil é útil. Utilidade dos inúteis. Mesmo inútil tem utilidade. E os gestores portugueses eram capazes de usar esses inúteis de forma útil. Onde? Nas entradas e bandeiras, fazendo aqueles serviços mais perigosos, mais pesados, porque se o inútil morresse, não ia fazer falta para ninguém. Entenderam aí? Nas entradas das bandeiras. Nos presídios. Presídio aqui, gente, não é prisão, não é cadeia. Presídio é tipo assim, um assentamento militar com pessoas civis, numa região do sertão que confina. Ali estão os índios bravos, e aqui está o povo já se estruturando na colonização. O presídio é uma espécie de conjunto de habitações com soldados para proteger a área colonizada da área que ainda está a colonizar. Então, eles eram muito úteis nos presídios para fazer roça, para servir de exército ajudando os militares, para brigar com os indígenas. Porque também, se morresse, a lógica é essa: morrendo faz falta para ninguém. Ajudou ali em alguma coisa, não vai fazer falta. Nas obras públicas, na lavoura, os administradores, eles pegavam muito, tipo assim, os presidiários, e pessoas que iam ser presas. Não, se tu for para lugar tal, trabalhar numa edificação que era
os quartéis, as coisas mesmo, os fortes, que os portugueses tinham que fazer para garantir as fronteiras e a segurança das áreas colonizadas. Não, aí vai comutando a pena, o tempo que vai ficar lá vai reduzindo a pena. Então, nas obras públicas, na lavoura, porque bem ou mal todo mundo tinha que comer, né? E alguém tinha que fazer a roça. Nas políticas, como polícia privada. Aí eu lembro muito, não sei se vocês já estudaram o livro do Solimar, O Braço Forte. Os agregados, geralmente eram mestiços ou brancos pobres, eles invadiam as fazendas. E os fazendeiros e o poder público não botavam para fora. Porque em algum momento eles tinham utilidade, no momento de fazer as cercas, no momento de uma invasão de algum bando, tudo, eles serviam como força militar, serviam como defesa. Eles viravam logo aquilo que a gente chamou de capanga. Então, a capangagem era formada por essas pessoas livres, pobres, que não tinham, às vezes, nenhum tipo de vínculo, mas elas serviam para alguma coisa, por exemplo, para defender as propriedades. Nas fronteiras, na expansão territorial, Portugal estava o tempo todo fazendo as expedições no mundo do Acre, de Rondônia, aquela região toda ali de fronteira com a Espanha, com as colônias espanholas, e precisava de gente inútil, que teria utilidade lá. E, por último, formar milícias e corpos militares. Aí ele dá um exemplo que ela leva em 6 páginas, que esse exemplo é maravilhoso. Foram, digamos, convocados e foram recrutados e juntados em Minas Gerais, num certo ano, centenas e centenas de pessoas. Homens, né? Velhos, pobres, aleijados, doentes, ex-prisioneiros, criminosos, vagabundos, moradores de caminhos e tudo, formou um grande exército. Aí caminharam para São Paulo, para de São Paulo ir no rumo do sul, para as guerras lá entre Espanha e Portugal, ali na região que é o Uruguai. Vocês sabem que só com Dom Pedro I é que se decidiu aquele negócio da colônia cisplatina. Mas precisava lá, era guerra o tempo todo, no período colonial. Aí os inúteis eram tão velhos, tão quebrados, tão doentes, tão nus e sem armas. Quando tinha arma, era só um pedaço de pau com uma estrutura de ferro na ponta, que se chama chuço, né? Esse tipo de arma. Não tinham nada, não tinham saúde, não tinha nada. E os governantes no caminho só reclamando, que eram 500 bocas, 400 bocas para comer, mesmo que comesse pouco, era uma despesa extraordinária. Aí eles foram, ao longo do tempo, distribuindo essas pessoas. Aí em Santa Catarina ficaram com 140. Ia tipo assim, botava todo mundo, aí vinha um governante e levava fazendeiros e tudo. Vamos escolher aqui quem tu quer levar para ter um espaço e tal e tal. Foi distribuindo. Mas qual era a utilidade das centenas e centenas de inúteis? Os governantes diziam, bom, eles não sabem guerrear, eles não têm força, eles não têm armas, mas só o fato da gente dizer que estão chegando 400 homens, não importa como sejam esses homens, só o fato de dizer que está chegando 400 homens já impacta no inimigo. Aí outra coisa, também chega esse monte de gente de longe, ninguém vai saber se tem 100 anos, se é aleijado, se tem arma ou não tem. Ou seja, isso tem um impacto muito grande, porque inclusive é massa humana. Aí se vier tiro de lá, vai morrendo, vai fazer falta mesmo. Então, assim, tem 1000 modos de dizer e de fazer o útil com o inútil. Essas pessoas são a Guarda Militar, a Guarda Nacional? Não, a Guarda Nacional é uma criação já dos anos 1830, e a Guarda Nacional ela é formada por pessoas, digamos, os melhores da colônia, são homens bons, são proprietários, filhos de proprietários. A Guarda Nacional é uma guarda civil de alto perfil. Não tem nada a ver com os inúteis, não. Inútil na Guarda Nacional. Inútil é recrutado. E mesmo o útil, no período imperial, é recrutado também. A Guarda Nacional era mais elitista.
Não, a Guarda Nacional era formada de homens bons. É toda uma estrutura militar, mas não é militar, eles são civis. Paramilitar. E eles são civis e eles são, digamos, o que tem de melhor no Império. A Guarda Civil é imperial, não é colonial. Os fazendeiros recebiam o título de coronel. Por exemplo, o meu bisavô era capitão, o do Pedro era capitão também, porque ele vai dependendo da renda, que é censitária. Ou seja, o mais baixinho, a renda dele é bem baixinha. Aí ele vai subindo, a patente é de acordo com a renda. Aí um dia desse eu estava conversando com o Pedro, meu avô fulano de tal era capitão da Guarda Nacional. Eu disse, meu bisavô fulano de tal também era. O bisavô do Pedro, meu bisavô, era até conhecido. O bisavô do Pedro até trabalhou para o meu. Sim. É porque o bisavô do Pedro era um homem escolarizado, que ele vivia, digamos assim, vindo para Poeiras, para Teresina, resolvendo questões administrativas, jurídicas e tal. E meu bisavô era delegado de base, era fazendeiro. E era também muito escolarizado, mas inclusive escrevia no jornal Amigo do Povo, do Davi Caldas. Mas muitas vezes ele contratava o bisavô do Pedro para resolver coisas. Na verdade, assim, se a gente for para trás, as famílias se conhecem há 200 anos. Só que a gente vai descobrindo nas pesquisas, a gente não sabe nada. A gente vai descobrindo, olha, mas aqui o teu, aqui o meu. A pesquisa de alguns, de uma história do Valenciano, ele disse que o meu tataravô era de fazenda de algum tempo. A gente descobre muito fácil. Olha, sabe como é que eu descobri muita coisa sobre o meu bisavô paterno? Porque eu sou uma estudiosa do Davi Caldas, né? Eu sou organizadora da obra dele e tudo. O que eu faço com o Clodoaldo, eu faço com o Davi Caldas também. Vai até sair o livro dele, que eu organizei agora, com o Nelson Nélio e o Ronieri. Talvez saia no dia 6 também, no mesmo dia do de você, Gabriel. Aí lá em casa tinha a história oral, que eu não dava crédito de jeito nenhum, que era o nosso parentesco muito próximo,